E olha só quem chegou aqui no canal pra gente fazer o unboxing e primeiras impressões. Ele, o smartphone que carrega o nome do canal, ou pelo menos as iniciais, né? O Xiaomi Poco X3 GT. E roda a vinheta que eu tô doidinho pra mostrar esse filho de uma égua pra você. E antes de qualquer coisa, claro, eu quero fazer aqui um agradecimento à Xiaomi, né? Por esse reconhecimento, aí colocar as minhas iniciais no celular e tal. Tô zoando, pessoal. Claro, eles não sabem nem quem sou eu, não sabem nem que o canal GT existe. Então vamos deixar pra lá, deixa isso pra lá. E vamos abrir essa caixa, porque sim, vamos conhecer esse aparelho mais de perto. O Poco X3 GT 5G. Esse aqui, pessoal, é a versão de 8 GB de RAM e 256 de armazenamento interno. Mas tem uma versão com 8 GB de RAM e 128 de armazenamento interno. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição para os dois, para as duas versões. Então, se você quiser comprar diretamente no Brasil com segurança, ó, clica aí no link, verifica o preço, se tiver ok, taca ali o dedo. Mas vamos lá, bora meu filho, desça, vá, não demore muito não. Bora, chegue. Bora, rapaz. Rapaz, mas não tem jeito não. Quando chega na metade aqui, o bicho trava virado na murrinha, rapaz. Homem, saia. Saia que a galera quer ver você, homem. Fica se escondendo aí. Tá com vergonha, tá? Não tenha vergonha, não. Como sempre, como de costume, a Xiaomi coloca aqui, ó, capinha, né? Eu falo Xiaomi porque, né, gente, há pouco a gente sabe, é da Xiaomi. Então, isso aqui é legal, né? O fato de vir capinha dentro da caixa, eu gosto demais. Vem uma parada aqui que me deixa um tanto quanto triste, que é o fato de ele não ter entrada para fone de ouvido, essa entrada aqui, então você tem que usar ou o rabichozinho, esse adaptador, ou fone Bluetooth, ou então, né, o fone próprio USB tipo C. Pessoal, mas se liga só, antes da gente continuar com o vídeo, eu tenho um negócio muito legal para falar para vocês. Nós estamos entre os finalistas do prêmio iBest 2021. E olha só, pra gente ficar entre os 3 lá, para poder ir para a última fase, eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu vou deixar um link aqui na descrição, o primeiro link na descrição é o link para vocês me ajudarem lá a votar na gente. É muito simples, gente. Realmente bem simples mesmo. E vocês vão me dar uma força sensacional se vocês clicarem aí e votar lá na gente. Vai lá, é até dia 28, viu? E muito obrigado a quem já votou, que eu sei, muitos de vocês já votaram. Valeu, gente! E aí vem também aqui, ó, um monte de papel, né, manual, essas fuleiragens todas. E um bocado de adesivo aqui, ó. Caso você queira aí, se você gosta de adesivo, show de bola, vem. Vem também a chavinha ejetora, óbvio, né, para você poder botar chip e tudo mais. Aqui temos o aparelho, ele naquela cor, sim, vocês já viram aí na thumbnail, né? Eu escolhi o azul meio esverdeado, está mais puxado para verde, né? Dependendo do ângulo que você olha, fica verdão mesmo. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Olha aí, a traseira do bichão. Já a gente fala sobre essas câmeras, né? Questão de qualidade, eu mostro para vocês também. Aqui na lateral nós temos o botão de ligar e desligar, que eu já vou tacar o dedo igualzinho, ó. Tô tacando o dedo aqui, igualzinho você vai fazer agora para clicar no gostei no vídeo. É, sem dó e nem piedade, é tome-lhe com toda a força. Não, muita força não, vai que quebra a tela aí. Ei, Raziel, quebrou a tela do meu celular, agora eu quero outro, viu? Deixa de conversa, viu? Ah, verifique também se está inscrito no canal. Se tiver, maravilha. Se não tiver, taque-lhe o dedo, se inscreva, ativa o sininho para receber notificações sobre o novo vídeo. Todo mundo clica no gostei, que eu já pedi, com moderação, sem quebrar a tela do celular. Olha só, já tá ligadinho aqui na MIUI 12.5, né? Daqui a pouquinho eu configuro, ó, português Brasil. Será que tem português? Será que tem os aplicativos do Google? Não sei o que. Tem, gente, tem. Versão global, tem tudo. Igualzinho Samsung, Motorola e por aí vai, tá? Já eu mostro o slot do chip, mas por enquanto, deixa eu primeiro mostrar pra vocês isso aqui, ó. Isso, na verdade não é isso, é o outro que tá ali dentro que eu vou mostrar pra vocês, que é um pipoco, rapaz. O bicho é virado no potó. Eita de acho. Se liga, ó. O cabo, tá vendo o cabinho USB-C aqui? Você vê que ele é até mais grosso aqui. Por que, Gisele? Por que ele é mais grosso? Por isso aqui. Se ligue. Se ligue na bagaceira. Tu é doido, 67 watts de potência. É brincadeira ou quer mais? Tu é doido, isso é um exagero de carregador, rapaz. É uma potência desgraçada. Menino, não é nem todo notebook que tem uma fonte com essa potência, para você ter noção. Inclusive, a Xiaomi promete que ele carrega de 0 a 100 em 42 minutos. É pouco ou quer mais? Pouco, hein? Gostou da piada? Não, né? Eu sei.
É isso que dá. Mas vamos lá, deixa essa piada pra lá e deixa eu mostrar pra vocês o slot do chip, rapaz. Esse slotzinho aqui que não pega cartão de memória, né? Eu sei que tem gente que gosta de botar cartão de memória, mas se você comprar um pouco desse, você não vai poder botar. Se liga, ó, pega 2 chips, mas não cabe cartão de memória de jeito maneira aqui. Outra coisa, ele tem a borrachinha aqui que eu sempre falo para vocês que é importantíssimo, essa borrachinha de vedação para evitar que entre líquidos aqui dentro. Mas agora eu vou fazer aquilo que eu sempre gosto de fazer, tacar-lhe a senha aqui do Wi-Fi. Epa, vou mostrar para vocês não vou mostrar nem a pau, vou botar aqui minha Wi-Fi e já já eu volto para contar para vocês o que é que eu achei, as minhas primeiras impressões com esse smartphone, né? Se realmente ele é super poderoso, se ele é bom para jogos, e vou falar mais características dele, tá bom? Então vamos lá! E quando o assunto é tela, o Poco X3 GT tá bem servido. Por quê? Porque ele tem uma tela de 6.6 polegadas com resolução Full HD Plus, tecnologia IPS LCD, né, com um nível de brilho legal, né, de 450 nits, suporte ao HDR10, o que quer dizer que você vai poder consumir conteúdos, né, que tenha essa tecnologia com uma qualidade muito top, e não menos importante, a taxa de 120 Hz, o que quer dizer que é uma tela extremamente rápida, né, principalmente para quando o assunto é jogos. E quanto à proteção desse vidro aqui da tela, já é o Gorilla Glass Victus, né? O que quer dizer que sim, tem uma resistência muito legal e a Xiaomi coloca assim uma películazinha de plástico ali. Eu particularmente gosto dessas películas, fica bem discreto, mas se você quer um pouquinho mais de proteção, talvez uma película de vidro faça esse papel com mais eficiência, digamos assim. E para finalizar sobre a tela desse aparelho, eu só achei um pouco ruim o ângulo de visão, né? Você entorta ele um pouquinho assim, você vê que já perde bastante ali aquelas cores bonitas, né? O nível de brilho. Então o ideal é você olhar exatamente de frente, porque se você tiver ali um pouco de lado assim, já começa a ficar uma imagem não tão boa. Já sobre o sistema operacional, olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui a versão do sistema, né, que já é o Android 11, já está no Android 11, versão da MIUI 12.5, como eu falei para vocês já, e essa é a versão de 256 de armazenamento interno, então é memória para dar com pau, rapaz, é muita coisa. Sem falar nisso aqui, ó, se liga, todas as especificações, 8 GB de RAM, né, com um processador octa-core que pode chegar a 2.6 GHz. Inclusive, pessoal, o processador desse aparelho, vou até abrir o Game Turbo aqui, é o MediaTek Dimensity 1100. É um processador bem potente, tá, gente? Realmente muito potente. Eu abri, sim, eu joguei algumas partidas de COD, consegui alternar entre COD e Free Fire um pouquinho, só para ver mesmo a questão de velocidade. Ele se comportou bem, viu? Confesso para vocês que ele se comportou bem, né? Manteve aí uma taxa de quadro de FPS aceitável, bem legal. Acredito que esse processador, lógico, ele não é um top de linha, vamos com calma, tá, gente? Vamos com calma. Mas acredito que é um processador bem promissor justamente para entrar aí nesses aparelhos que não tem o intuito de ser um top de linha, de custar o que custa um top de linha, mas que não abre mão de ter um desempenho aí aceitável, né? Olha só, pessoal, eu vou mostrar até um pouquinho aqui dos gráficos para vocês verem como, ó, cara, é muito liso, cara. Roda, sabe? Roda bem liso mesmo, bem gostoso de rodar jogos aqui. Por conta da tela de ser de 120 Hz, né? Por conta do processador ter um poder de processamento muito... Eita, de acho, ó, muito bom. Tome-lhe bala, acaba sem vergonha. Outra coisa também... Eita, desgrama, olha, bugou. 382 tiros que eu dei no cabo aqui e o filho do Maego quase não morre. É, desgrama, aí, me lasquei todinho, tá vendo? Mas o que eu tava falando pra vocês, ó... Se liga, ele segura travadinho lá, ó, cravado nos 60 FPS, quando tá em movimento, claro, né? E segura bem, cara, segura realmente muito bem. Outra coisa legal dele é o áudio, né? O áudio é estéreo, então sai som embaixo e sai som aqui em cima ao mesmo tempo. Isso quer dizer... Bota a cabeça aí, bota a cabeça aí, seu filho de uma égua. Isso quer dizer que não, assim, o ideal é usar um fone de ouvido, né? Mas se você tiver sem fone de ouvido...
dá para escutar quando o cara vem daqui, ó, quando tá os tiros saindo daqui, quando tá saindo desse lado de cá. Agora sim, um ponto não tão positivo é o fato de ele não ter entrada para fone de ouvido normal, né? 3.5 milímetros. Então, isso aí pode ser uma chatice assim para algumas pessoas. Ó, se liga. Ó, esse aqui já se lascou todo, tome. Aí, sem vergonha, vagabundo. Ah, querendo me matar naquela hora, não era? Aí, toma esse aqui também. Não, sai do meio, sai. Vaza. Aí, ó, tem 3 aqui. Eu vou derrubar os 3 de uma vez só. Desgramado, me lasquei todo. Fui falar besteira aí. Outro ponto que pode agradar muita gente é a bateria de 5.000 mAh, né? É um número ok, um número muito interessante para os padrões de hoje. Claro que temos outros aparelhos com 6.000 de bateria, até 7.000 mAh. Que é absurdamente top, né? Mas 5.000 não dá pra dizer que é ruim. É aquela bateria, mano, que você vai sair de casa sem medo de descarregar no meio do caminho na hora que tá voltando pra casa, né? Agora, sobre as câmeras, é o seguinte, essas câmeras aqui eu vou falar pra vocês agora sobre elas. Deixa eu abrir aqui o aplicativo de câmera, eu vou mostrar pra vocês o seguinte, ó. Essa câmera principal que vocês estão vendo agora, ela tem 64 megapixels de resolução. Se a gente clica aqui, ele abre, né? Ele muda pra câmera Ultra Wide, que tem 8 megapixels de resolução. Se a gente vem aqui e clica em macro, a gente muda para uma câmera de 2 megapixels de resolução, que eu particularmente não gosto de câmera de 2 megapixels, tá? Mas tudo bem. Vamos relevar isso aqui. Já a câmera frontal tem 16 megapixels de resolução. Essa câmera que vocês estão vendo agora tem 16 megapixels de resolução. Quando o assunto é vídeo, ó, vídeo, o que acontece? Essa câmera só suporta o Full HD. A câmera principal traseira, essa daqui, suporta até 4K ou 1080-60 FPS. Só que tem um porém. Olha só, gente. Se a gente ativa o HDR durante a gravação, né, durante assim que eu digo, no modo vídeo, a gente não consegue trabalhar com as outras câmeras, mesmo que a gente diminua a qualidade aqui, a resolução para Full HD. Tá vendo que ele não aparece as outras câmeras? Por quê? Porque só a câmera principal suporta o HDR. Se eu desativo o HDR, olha o que acontece. A gente consegue agora usar a câmera mais aberta para poder filmar, né? Inclusive, ela só aguenta o Full HD, tá? 4K você tem que vir para a câmera principal, aí sim libera o 4K. Ei, Rezel, deixa de converser mole, bicho. Me mostre as fotos que você tirou com ele. Calma, eu vou mostrar, inclusive eu vou deixar no Google Drive também, vou deixar um link aqui na descrição, caso você queira ver essas fotos e outras que eu ainda vou subir, que eu vou tirar com ele e vou colocar lá nessa pasta do Drive, tá? Então vocês vão ver aqui no vídeo, mas vocês vão ver lá no Google também. Olha só, pessoal, não poderia deixar de testar a qualidade de gravação de vídeo desse aparelho. Começando aqui pela câmera frontal, na resolução Full HD, que é o máximo que ele suporta na câmera frontal. Já na câmera traseira, ele suporta o 4K. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, ó. Já fiz esse teste aqui, segurando e tal. O sol tá mais ou menos ali. Eu olhando aqui na tela, a imagem tá meio estranha. Não sei se vai ficar assim depois que eu passar pro computador, mas vamos lá. Vou mudar agora para a câmera traseira, principal traseira, para vocês verem como é que fica. Olha só, agora gravando com a câmera principal traseira com a opção HDR ativado. Então, pelo menos na teoria, é para ficar com uma imagem muito boa, né? Inclusive eu vou agora, ó, virar contra o sol para ver como é que fica o resultado, tá? Para ver como é que fica a imagem, como é que ele está se comportando. Com esses raios de sol entrando aqui, a roupa branca, né? Como é que ele está se comportando nessa situação. A estabilização também, eu estou caminhando aqui, segurando na mão e tal. Vê aí como é que fica, tá? Eu vou mudar agora para a câmera Ultra Wide, aquela câmera mais aberta. Pronto, agora na câmera mais aberta, só que lembrando, viu? Ele não grava em 4K com essa câmera, só Full HD. Essa qualidade aqui que vocês estão vendo é no Full HD, né? Seria interessante se gravasse no 4K também. E se pudesse trocar de câmera durante a gravação, seria ainda melhor. Mas não é o caso, tá? Mas de qualquer forma, fiz aqui o testezinho rápido para vocês verem como é que se comporta
no quesito gravação de vídeo. E aí, o que vocês me dizem? Era basicamente essa a qualidade que vocês estavam esperando? Estavam esperando mais ou menos? Coloquem aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!